Lucas capítulo 9, versículo 51. Do versículo 51 em diante. Estamos iniciando a nossa live. E diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Nós começamos a leitura com uma situação de inimizade existente entre judeus e samaritanos. E os discípulos Tiago e João, também chamados de Boanerges, filhos do trovão, eles ficaram irritados, porque os samaritanos, nesse caso aqui, se recusaram a servir ao Senhor, atendê-lo. E então, em nome da sua inimizade, não obstante serem discípulos, eles disseram: quer que a gente peça fogo do céu? Mesma coisa que o Elias fez, para consumi-los. Eles precisam entender que, no caso de Elias, era uma ação direta do próprio Deus, que falou com o profeta para punir os infratores. No caso aqui, era uma vingança pessoal, uma questão cultural e uma vingança, porque os judeus não se davam com os samaritanos, é o que a gente vai encontrar no capítulo 4 do Evangelho de João. Então, o pedido deles tinha a ver com a carne, com a vingança, com a coisa humana. Então Jesus vira-se para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir os homens, veio para salvá-los. Certo? Logo, deriva daí o nosso tema dessa reflexão nesse culto de ensino da palavra do Senhor. Ou seja, equívocos na vida cristã. Eu quero destacar alguns equívocos, porque mesmo que não queiramos, vivemos com pessoas, com parentes, vivemos com pessoas no trabalho e interagimos com as mesmas. E, obviamente, o nosso contato com os crentes é permanente. E existem crentes e crentes. Existem níveis teológicos, níveis de relacionamento com Deus. A igreja não é o céu. E na igreja existem pessoas carnais, existem pessoas infantes espirituais, existem pessoas espirituais maduras, pessoas maduras, existem pessoas atrasadas, como no capítulo 5 aos Hebreus, pessoas que já estão há anos no Evangelho e deveriam ter um conhecimento profundo das Escrituras, de serem mestres, de serem ajudadores dos demais no que tange ao conhecimento de Deus, mas ainda se comportam como infantes, como nenéns espirituais. Isso existe, algo também descrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, onde ele diz: vocês são meninos, há contendas entre vocês ainda não aprenderam a ter equilíbrio espiritual e emocional, enfim. E acabam cometendo equívocos, tomando atitudes que não corroboram com as Escrituras Sagradas. Uma pessoa madura, equilibrada no que tange a fé, é uma pessoa que peneira ou que tem a Bíblia como crivo ou paradigma para tomar decisões, para agir, para pensar, para sentir até, certo? Porque ele tem a Escritura Sagrada como base. Então, sua cosmovisão é baseada na Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não é para ele um desodorante. Ou seja, ele não carrega só debaixo do braço. Ele carrega na mente
no coração e na vida devocional, no dia a dia, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o seu próximo, enfim. Ele usa a Bíblia. Iniciando falando sobre equívocos na vida cristã, eu quero antes agradecer os nossos internautas, aqueles que nos acompanham. Nós estamos hoje, tivemos um crescimento muito rápido de inscritos e continua crescendo. Nós que estávamos semana passada com 10 mil inscritos, hoje estamos com 10.700. 10.700 inscritos. E o número continua, né, em ascensão. E também nós tivemos um vídeo que é sobre o que realmente importa. É esse o tema? Isso. Esse vídeo está batendo quase 200 mil visualizações. É o primeiro aí da descrição, né? Da página. Quem está nos acompanhando, por favor, os demais, os que não viram, né? Cheguem lá, dá o seu like ou dislike, né? Tem gente que dá o dislike porque não gosta, não tem problema. Mas vai lá, visita, né? E acompanha essa massa aí, um número muito elevado. Estamos aumentando a visualização em pelo menos 100 pessoas por minuto. É uma velocidade espantosa. Então estamos hoje passando de 180 mil visualizações. E eu louvo a Deus pela vida de quem está interagindo. Então você que participa da live, considera a mesma relevante, compartilhe, comente, dê o seu like ou dislike e nos ajude nessa caminhada de propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos sem as nossas bandeiras. Tivemos uma orientação do exterior para que assim o fizéssemos, por isso que tiramos. Não é questão política, sempre falamos, é uma questão relativa à cultura cristã. Mas hoje, contrariando já, né, uma longa jornada com as bandeiras aqui, inclusive deveria ter mais, que seriam as bandeiras estaduais, municipais, mas nós colocamos essa aqui. E em época de festa, a gente coloca, se possível, um número elevado de bandeiras de várias nações, quando é um culto missionário, um congresso missionário. Nos cultos regulares, colocamos 2 bandeiras aqui, e não tem a ver com política. Nós não falamos de política, não é lugar, igreja não é lugar de falar disso, ou pelo menos de buscar envolvimento nessa área. A gente não mistura as coisas. Então, algumas pessoas desavisadas pensam que nós colocamos por questão política. Não, é questão cultural, né? E hoje recebemos um aviso internacional para que hoje não usássemos. Por isso, nós tiramos, tá certo? Muito bem. Equívocos na vida cristã. Quais são os equívocos? Tivemos esse caso de Tiago e João. Estamos vivendo uma época em que pessoas confiam na criatura e duvidam do Criador. Por exemplo, olha o que diz Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muito bem. Esse texto fala que, contrariando alguns crentes que dizem que não devemos confiar no homem e que é maldito quem confia no homem, esse é o erro de você não ler o texto todo. Não é isso que o texto está dizendo. Não é errado confiar no ser humano. Claro que eu vou confiar no ser humano de acordo com a orientação bíblica. Qual? Eu confio no homem sabendo que o homem é capaz de errar. O homem é capaz de falhar. O homem é capaz de enganar. Ser humano é passivo de erro. Tanto aquele que interage comigo, como também, de repente, eu posso não ser leal com a outra pessoa. Eu tenho que entender que a natureza humana, ela é fraca. Pode acontecer. Não deve, mas pode. E muitas vezes acontece, claro, porque pode. Então, é um equívoco você entrar no avião e confiar que o piloto vai te levar até o seu destino. As pessoas confiam no piloto. Eles confiam no motorista de ônibus. Entra no ônibus, até dorme. Eu sou um. Dependendo da viagem, a gente fazia viagem daqui para Juiz de Fora.
São praticamente 6 horas de viagem. O que eu fazia? Eu já entrava e dizia: Senhor, entrego o meu espírito em tuas mãos. E dormia. Se eu morrer no caminho, eu estou nos braços do mestre. Eu confiando em Deus. Mas a nossa confiança, eu acredito que quem está dirigindo o ônibus é uma pessoa sensata. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então nós confiamos. O ser humano confia no outro ser humano. Ele confia no político. E a gente tem que tomar cuidado. Ele confia nas autoridades constituídas, que são seres humanos. Alguém pega um documento, lavra um documento. Ele confia, ele acredita que ali está tudo correto, está tudo certinho, porque o camarada é idôneo para isso. Aí quando chega a vez de confiar em Deus, aí ele já não confia. Isso é crente, tá? Por exemplo, eu sempre satirizo um certo comportamento, como se segue agora. Por exemplo, o camarada tem uma doença. Ele vai no médico e o médico diz para ele assim: olha, você está condenado à morte. Você vai morrer daqui a 6 meses. O camarada tem dinheiro, né? Suposição. O camarada tem dinheiro, se ele tem, o que ele faz? Ele fica triste, ele vai para casa arrasado e recebe a notícia de que, e o cara é crente, ele recebe a notícia de que nos Estados Unidos ele vai encontrar a cura. Então ele gasta o dinheiro dele, ele pega o dinheiro e viaja para lá, todo feliz. Ele diz: lá eu vou ser curado. Depois de ser examinado nos Estados Unidos, ele diz: olha, aqui infelizmente não temos os recursos para você, mas eu vou te encaminhar para Londres, para a Europa. Você vai para lá, porque lá tem um especialista e você vai ficar curado. E a pessoa está cheia de esperança, porque lá vai ser curado do mal. E chega lá, o médico especialista diz para ele: olha, infelizmente o seu caso é irreversível. Você realmente vai morrer em 6 meses. No seu caso, só Deus. E quando, observe, quando fala só Deus, o que ele faz? Estou morto. Está entendendo? A pessoa estava toda feliz porque o médico, Ciclano Beltrano, poderia curá-lo. Mas agora que ele descobriu que é só Deus, meu Deus, os irmãos sabem que isso é verdade, mas isso é fato. Equívocos na vida cristã. Isso. Os irmãos sabem que isso é um fato. O crente, não estou falando de outro, não. Se fosse o ateu, não sei o quê. Não, estou falando do crente. Ele confia, tipo, meu irmão, está tendo muito roubo, muito assalto, bala perdida. Aí se um policial disser para ele, se é uma autoridade que a gente, respeita, disser para ele: não, conta comigo que eu vou te proteger, ele vai feliz. Mas se Deus disser: meu filho, confia que eu vou te guardar, ele vai tremendo de medo. É sério, irmãos. Deus não tem crédito para essas pessoas. E eu gostaria de saber, eu sei que a vida cristã, ela obedece degraus de desenvolvimento, maturidade. Mas há pessoas, eu conheço gente que está a vida inteira no Evangelho, irmãos, e tem medo de sair na rua e uma bala perdida atingi-lo. Claro que eu não sou hipócrita, a gente tem um certo receio. Mas se o Senhor está conosco, tomando um tiro ou sem tiro, nós estamos na mão dele. Mas por incrível que pareça, essas pessoas ainda não foram trabalhadas, não se deixaram ser trabalhadas pelo Espírito de Deus para terem confiança. Confiar integralmente, cabalmente no Senhor. Fala. Só agradecer a irmã Isabel aí pelo baú. Amém. Mandou um baúzinho pra gente na live, aí o pessoal consegue pegar a moedinha, né? Entendi. Obrigado, irmã. Deus abençoe, amado. A gente está competindo aqui. Item de número 2. Falando sobre equívocos na vida cristã. Há pessoas cristãs que esperam nas circunstâncias e não no Senhor das circunstâncias. As pessoas esperam que após pegar um diploma, elas vão conseguir lograr êxito, porque agora tem um diploma. Elas entendem que a amiga, o amigo ou os amigos em um determinado país ou numa determinada cidade contribuirão para o seu sucesso, e elas confiam e descansam. As pessoas confiam na conta bancária,
elas confiam em todo o socorro que vem na política ou no desenvolvimento do país onde está, ou da cidade onde está. Acredita que as circunstâncias vão mudar baseado em especulação humana, mas não confiam que Deus é Senhor das circunstâncias. Por isso, em Mateus 6, no versículo 24, Jesus exorta os crentes a escolherem quem que eles querem servir, Mamon ou o Senhor. E Mamon aqui é uma alusão à vida financeira. Mamon aqui alude à vida, à situação monetária ou aquisições de bens na terra. Em que você confia? Irmãos, é fato que uma pessoa que tem dificuldade financeira, instabilidade no emprego, dinheiro pouco ou contas para pagar, a pessoa perde a paz. E de repente, a gente encontra Mateus 6, onde Jesus, do versículo 24 em diante, Jesus fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E qual é a atitude desses crentes? Como que não? Eu estou cheio de problema para resolver. Irmãos, é incrível. As pessoas perdem a paz por causa de coisas terrenas. Eu não estou dizendo de ficarmos preocupados. Eu estou dizendo de perder a paz por completo. Jesus não disse que não deveríamos nos preocupar. Jesus não disse que não devemos ter projetos ou planos. Certa feita, Jesus disse para Marta: Marta, 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 você está preocupada, olha o que ele diz, com muitas coisas. Ele diz, só um pouco basta. E ele diz que quando alguém vai para a guerra, Jesus disse que essa pessoa deve se assentar e calcular, se com 100, se com 200, ele vai calcular o número de soldados que ele pode colocar nessa guerra e sair e lograr êxito. Para não acontecer de, chegando lá no meio, ele perceber que não dá para vencer e pedir situação de paz. Pedir, negociar a paz, no caso. Balançar a bandeira branca. Ele disse que, de igual forma, quando alguém vai construir uma casa, deve se preocupar em fazer o orçamento certinho de material, né, o gasto com a mão de obra, para não ser o caso que, ao chegar no meio da casa, ele tenha que parar e ser motivo de zombaria dos amigos por não ter conseguido construir sua casa. Então, Jesus disse que eu devo fazer planos, que eu devo me programar para fazer as coisas. Ele não disse que isso era errado. Ele disse que é isso que nós devemos fazer. Para Marta, que estava muito preocupada além da medida, ele disse, Marta, você pode até se preocupar, mas só um pouco. Agora, nós hoje vivemos uma época, irmãos, de crentes perturbados. Por causa de quê? Circunstâncias externas. Eu tenho problemas, eu estou aqui essa noite falando, mas até segunda-feira, e não é a primeira vez, mas eu já estou 40 anos no Evangelho. O Senhor nunca me desamparou, não é agora que Ele vai me desamparar. Segunda-feira tem que matar um elefante na base do tapa. Eu tenho que degolar com canivete um dinossauro. Assim como eu sei que existem várias pessoas, cristãs ou não, com problemas pesados para resolver. Mas eu aprendi a descansar no Senhor, ainda que eu veja e é uma metáfora para os nossos dias, ainda que eu veja o faraó desse mundo com o exército dele vindo, e eu sem nenhum aparente amparo ou aparato bélico para me defender, do ponto de vista humano. Mas eu confio que no último momento Deus vai fazer alguma coisa em meu favor. Por quê? Porque eu fiz tudo dentro do propósito dele. Então eu vou descansar nele. Há um pensamento que diz assim: esforce-se como se tudo dependesse de você. Descanse como se tudo dependesse de Deus. Perfeito. Eu devo fazer o que eu tenho que fazer. Tudo que está ao meu alcance. Mas depois que eu fiz isso, eu preciso descansar na providência divina. Isso me faz lembrar do Salmo 127, onde diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E por que ele está dizendo isso? Porque eu devo fazer a minha parte, mas tem a parte do Senhor. Também nos leva àquela clássica batalha, né, na antiga aliança, onde os amalequitas guerrearam contra Israel. Moisés, Arão e Ur ficaram orando no alto do monte, Moisés com os braços erguidos, Josué com o seu exército, bate de frente com os amalequitas. Israel, destreinado, não era preparado para a guerra, mas os amalequitas eram. E o que podia livrá-los? O Senhor dos Exércitos. E lá em cima, nós temos lá embaixo, os homens usando a espada como deveriam. Mas lá em cima, nós temos alguém buscando a Deus como se deve. E lá está, Moisés com os braços erguidos, Arão e Ur sustentando seus braços, até que Israel dizima os amalequitas, vence a batalha. Nossa vida cristã, ela precisa ter esse equilíbrio. Ela tem que ter o equilíbrio da oração e o equilíbrio da ação. Eu devo equilibrar ação com oração. Eu oro, eu busco, mas eu corro atrás. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E vou contar que Deus vai me abençoar. Eu vou contar que Ele vai me dirigir, que Ele vai me ajudar nos meus momentos difíceis. E naqueles onde eu não vou poder fazer nada, Ele vai entrar com milagre. Ele vai entrar com a provisão. Então algumas pessoas terão sua confiança no dinheiro, que é o mamon. Toda pessoa que confia no dinheiro ou nas aquisições terrenas são pessoas perturbadas. Crentes perturbados. Por quê, irmãos? Porque eu tenho que confiar no dono do ouro e da prata. Eu tenho que confiar naquele que é o Senhor de toda aquisição. O Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam. É nele que deve estar minha confiança. Sempre vai ser assim. Descansar nele. Eu converso com pessoas da minha família e digo, olha só, eu cumpro a risca, ou pelo menos eu tento e tenho logrado êxito. A Bíblia diz, lançando sobre ele, Jesus, todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então, eu posso estar ansioso, ficar preocupado, o que eu faço? Eu transfiro. E eu ironizo, às vezes, alguns crentes que a gente encontra no monte, nós estamos subindo e o crente está descendo. Subentende-se que aquele crente já orou. E subentende-se que ele já lançou suas ansiedades sobre o Senhor. Era para ele descer sorridente, ainda que a resposta não tenha chegado. Jesus disse, todo aquele que pede deve crer que já recebeu, e assim será feito. Então eu tenho que confiar. E aí eu encontro aquele irmão descendo do monte, porque estava orando, e eu digo, meu irmão, a paz, tudo bem? Ele, meu irmão, a coisa está difícil, ora por mim aí, eu vim aqui orar por um problema. Bom, então ele continua com o problema. Certo? Ué, se eu fui orar, eu confio, antes de eu pedir, a Bíblia diz que Deus já sabe o que eu vou falar, então eu estou confiante nele. E se ele não fizer, eu vou continuar confiando. Fé é isso, eu vou continuar confiando nele. Ele pode não fazer do meu jeito, mas uma coisa é certa, ele vai fazer o melhor. E eu creio. Fala. Sim, sim. Sim, sim. Eu já falei aqui. Não, eu já falei aqui já sobre esse assunto. 3. Item 3, e é uma vergonha para os crentes, irmãos, quando Deus é acessório do social e não o contrário. Deus só é prioridade latente, teoricamente. Na prática, ele não existe. Por que eu falo latente? É alguma coisa que está escondida. Então você encontra um crente o dia inteiro falando de NPS, o dia inteiro conversando sobre a política nacional e internacional, que não é errado. Você encontra as pessoas preocupadas com o salário, preocupado com a comida, preocupado com vestimenta, preocupado com a escola dos filhos, preocupado com o carro, trocar, questão de emplacamento, documentos, e a pessoa apavorada, porque o salário mínimo não dá para nada, e o governo, os políticos, e na verdade, nós devemos ter essas preocupações? Sim,
e orar pelas autoridades constituídas, verdade. Agora, para o cristão, é uma vergonha ele passar o dia inteiro, irmãos, a volta, sabe? A volta com todos esses dilemas, e em nenhum momento ele mencionar uma relação com Deus. E aí quando você fala isso, eles ficam nervosos, eles dizem, claro que eu confio em Deus. Mentira. Mentira, amado. A ansiedade mostra que você não confia. Confiar é descansar, irmãos, se entregar no Senhor. Por que você passa o dia inteiro, conversa de tudo, mas Deus não é a prioridade? Por que Ele não é? Porque suas falas revelam o seu medo, sua ansiedade, sua frustração diante das circunstâncias. E se você disser para mim, mas a gente não se preocupa, já falei anteriormente, irmão, só um pouco. Porque Ele tem cuidado de nós. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, Ele diz, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. E eu pego essa carona com o mestre, e eu digo, olhe para as savanas africanas. E você vai ver que os animais lá, os gnus, os leões, os guepardos, os elefantes, as girafas, as zebras, cada um animal daquele está mais bonito que o outro. E eu pergunto, algum de vocês foi lá tirar carrapato? Tem até os bichinhos que ficam só para comer carrapato e estão agarrados aos animais. Até isso Deus providenciou. Deus cuida de um por um. E aí você, que é a coroa da criação, Deus se esqueceu de você. Meu Deus do céu, que é isso? A coisa é tão séria, irmãos, que eu pus uma ironia, né, um pensamento irônico, porque eu vi uma crente, pelo menos ela diz que é, ela dizer que quando o gatinho que ela tinha morreu, parte dela morreu. Parte de mim morreu com você, ainda fazendo oração para um gato. E eu coloquei um pensamento na rede social. Eu coloquei ele assim. As pessoas que dizem que parte do seu ser morreu na perda do animal, em tese, a outra besta ficou aqui nesse mundo. As pessoas, irmãos, elas perderam a confiança em Deus. Crente, não confiam em Deus, deixaram de orar a Deus e fazem petição a animal sem consciência e sem alma. Como é que pode? Quer dizer, sem espírito, né? E o animal não tem nem consciência de si mesmo, quanto mais de outra pessoa. Orar para defunto é uma coisa grave. Agora, orar para o animal, eu não sei, a besta é que está orando. Coisa sinistra. Então, eu confio no social. O tempo todo eu defendo tudo que é social, material, e em segundo plano, Deus vai me ajudar. Ele não é a prioridade. E ao invés de Deus ser a base do social, aliás, e ao invés de Deus ser a base do social, é o contrário. O social é a base de Deus. É como se Deus dependesse das circunstâncias. É como se alguém dissesse, rapaz, mas não adianta crer não, aquele governante é poderoso, aquele fulano ele é sinistro, não adianta confiar. É como se fosse isso. A confiança está no homem, no poder dos homens, e nem se atém, meu Deus, que biblicamente a vida de todos os homens está nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Fala. A irmã Isabel falou, a maioria se esquece que tudo aqui é passageiro. Temos que cravar a eternidade no coração. Irmãos, você não vai morar aqui para sempre. Ela falou uma frase que você falou aqui também. Lembrar, né? Lembra da menina falando, minha mãe disse que não posso dançar porque sou crente. Não posso o quê? Não posso dançar porque sou crente. Ela não vai dançar não porque ela quer. Vamos lá. Item 4. Relacionamento, irmãos, dos crentes. De alguns crentes, claro. E nós estamos ensinando, meu irmão, muda. Relacionamento horizontal. O que é o relacionamento horizontal, irmãos?
É o relacionamento de bênçãos terrenas. Aquela igreja lá, irmão, e tem um pastor lá. Palhaçada tem em todo lugar, né? De vez em quando você escuta. Esses dias não, faz um bom tempo. Passou um carro aqui, dizendo assim: venham, venham, o homem de Deus vai estar orando, o homem da visão de raio-x de Jeová. Irmãos, eu pensei que fosse anúncio do Circo Soleil. É Soleil, não é o nome? Solé? Eu não sei direitinho, porque eu nunca fui. Mas as pessoas vão lá para se divertir. Eu pensei que fosse anúncio de um circo, porque vai ter um palhaço lá pregando. O homem da visão raio-x. Mas como assim? Quer dizer que ele pode ver o que ele quiser? É isso mesmo? É a ideia que se passa. E eu vi em Juiz de Fora, quando eu morava lá, passou um pastor falando, passou um locutor, até conhecido meu, e pior que o locutor é pastor, eu conheço, não vou falar o nome do santo. Escute o que ele estava falando. Ia um pregador famoso aí de Camboriú, iria pregar lá em Juiz de Fora. E adivinha como é que o cara anunciou? Agora sim, Juiz de Fora vai tremer. Pela primeira vez aqui, pastor fulano de tal pregando. Meu Deus. Agora a cidade vai tremer. Porque entrou um Deus lá. Irmãos, é ridículo isso. E os crentes, irmãos, saem, doidinho. Isso, você precisa ver, o negócio vai pegar fogo hoje, vamos lá. Porque as pessoas vão atrás, irmãos, de um relacionamento horizontal. Para ter paz, eles dependem de ter dinheiro. Para ter sossego, tranquilidade, produzir. Eles não estão preocupados em produzir fruto espiritual, irmão. É errado se preocupar com a vida terrena? Não, mas a vida terrena não é prioridade. Eu soube de um coitado do moço que trabalhou a vida inteira arduamente para ter um salário bom de aposentadoria e finalmente ele aposentou e infartou e morreu. Não é uma ironia? As pessoas se esquecem. Essa vida aqui é uma rodoviária, ou uma estação de trem, ou um aeroporto. Aqui você chora com os que estão chegando de viagem, ou passaram pelo ventre e nascem. E aqui você chora com aqueles com quem você viveu e partiram. Na rodoviária, ou em qualquer outra, na estação de trem ou no aeroporto, essas pessoas poderão voltar. Mas as que partem daqui para a eternidade, não voltarão mais. É um lugar de lágrimas, lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza. Você precisa entender que a vida aqui é instável. Vida estável é com Deus. Paulo disse que a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que algumas pessoas acham que só para quem não conhece Deus, ele pensa que a vida firme dele é a matéria, e a gente sabe que não. Paulo nos ensina que o visível teve origem no invisível, motivo pelo qual nada que é visível ou tangível te pode realizar. Você não se realiza com dinheiro. Você não se realiza com aquisições de bens. Você não se realiza com viagens. Eu conheço gente tão tola, que diz: eu vou morrer sem viajar e conhecer as nações. Irmãos, e é crente. Quer dizer que a sua realização depende de fatores externos? É uma vida miserável. Eu tenho uma fala, um poema, que dentro desse poema eu falo o seguinte: alguém para ser feliz veio ao Brasil, veio de Paris ao Brasil, alguém veio ao Brasil de Paris para ser feliz. E alguém do Brasil foi a Paris para ser feliz. Então tem gente que veio de Paris para ser feliz no Brasil. Tem gente que sai do Brasil para ser feliz em Paris. Tem gente, eu conheço um moço que ele esteve morando na Espanha, agora ele voltou para Portugal, que ele é português, e o maior sonho dele é pescar na Baía da Ilha Grande, aqui na frente. Na Baía da Ilha Grande, o sonho dele é pescar ali. Enquanto que tem gente aqui sonhando de ir para Portugal. Quando eu chegar lá, eu vou me sentir bem, vou ser realizado, como nós temos parentes lá. Vou ser muito feliz. Tem gente lá reclamando, dizendo: ai, como que eu gostaria de estar no Brasil. Sua felicidade, amado, não é geográfica. Não depende de cidade, não depende de país, não depende de dinheiro.
Depende de um relacionamento sincero e fiel com Deus. E pior, eu tenho que escutar crente equivocado dizer: como eu posso ser feliz se eu não tenho tudo que eu quero? Como é que a gente lida com um ser humano tão baixo como esse? Como é que a gente lida? Olha o nível. Irmãos, se Jesus não é o teu maior tesouro, não vai ter mais nada que vai te realizar. Nada vai te realizar, nada. Você pode ter tudo e vai se sentir não tendo nada. Duro é para o homem adquirir tudo, irmãos, e descobrir que não tem nada. Que bom quando você não tem nada e descobriu que tem tudo. Que bom quando você não está em transe, você não está doido. Não, você não fumou alguma coisa estranha, não. Você abraçou Jesus. E você diz: Jesus é o meu tudo. Nesses anos que sirvo ao Senhor, Ele nunca me abandonou. Nunca me deixou triste. O que te faz ficar triste? Acessórios que você coloca na sua vida. Diz: minha vida é um lixo. Um lixo porque você agregou a vida. Lixo. Você pode pegar um copo de água potável, limpinha, fresquinha, maravilhosa, mas comece a misturar com água de esgoto. Misture com um pouco de excremento e você vai ver que ela vai te fazer mal. Mas o problema não está na água, está no que você colocou na água. A vida de Deus é maravilhosa. Agora, se você agregar a ela pecado, você vai ser um miserável, uma pessoa, uma coisa desprezível. Foi você que fez isso. Então, uma vida de relacionamento horizontal, irmãos, crente que vive uma vida horizontal é um crente que depende. Deus vai agir depois. Ele precisa de estar feliz aqui, ó. Depois daqui é que a felicidade vai para lá. Eu escuto aqueles caras que estão nos televisivos aí, meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, então você já sabe quem faz isso. Ele diz: como você pode ser feliz se você está ganhando pouco? Como é que você vai dar um dízimo alto na igreja? Olha a preocupação do abençoado. Ele está olhando o bolso, né? Porque se você ganhar bem, você vai dar um dízimo gordo. Então, amado, o relacionamento não é horizontal para vertical, é vertical para horizontal. Agora, se ele ler Romanos 11:36, vai descobrir que o segredo está só no Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Seja a vida financeira, seja a vida emocional, seja a vida espiritual. O segredo está nele. Ele é o autor da vida. Ele é o dono da tua vida. Ele é o Senhor seu. Se você não está feliz, é porque você ainda não o encontrou. É porque você quer um relacionamento horizontal. Então, aqui nós pregamos um relacionamento vertical. E no vertical, nós ensinamos que o segredo é a cruz, é a renúncia e uma vida com Deus. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Certo? Aí a maioria não gosta. Prefere ir no lugar onde se apresenta a vida horizontal primeiro. E eles nunca vão buscar a Deus de verdade, porque eles nunca vão estar satisfeitos com as coisas da terra. Essa é uma verdade. A irmã Isabel falou: glorioso é ver Jesus falar: eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Ou seja, os que cedo me buscam. Os crentes acham que é de madrugada. Hein? Eu amo a Deus. Amado, as pessoas confundem, né? O amor a Deus não é estar acima de sentimento. Aquele que ama o Senhor guarda a sua palavra. Ouve e guarda. Então, o relacionamento de alguns crentes é horizontal. Bênçãos terrenas, proteção e prosperidade, relação só através dos outros. Um crente que tem relacionamento horizontal, irmãos, ele depende de profetadas. Eu tive uma vergonha dura quando eu vi um pastor sair de Volta Redonda. Sair daqui e ir para Volta Redonda para consultar uma irmã que Deus usava em profecia. Irmãos, isso é uma vergonha que eu, sinceramente, como que um pastor chega a esse nível tão baixo? Você disse: pastor, Deus não usa em profecia? Claro que usa, mas você não pode consultar. Por que não?
Porque como é que você vai consultar alguém que é usado em dom de profecia? O dom de profecia, irmão, depende de Deus usar. Não é você que diz, vem cá, eis que te digo, em terra, tu vai receber. Você vai ser enganado. Não é assim. Como é que tu vai consultar dom de profecia se perdeu o juízo? Eu vim aqui porque a irmã é muito usada. Teve uma irmã que pediu que eu orasse. Aí eu orei. Ela levantou e disse, Deus não mostrou nada não? Como assim? Deus tem que mostrar? Aí se você orientar pela palavra, aquele irmão só gosta de estudo bíblico. Ué, por quê? A sua vida é edificada por dom? Não sabia não. Pode observar, irmãos. Toda pessoa que fica correndo atrás de profeta é fofoqueiro, encrenqueiro, caluniador, carnudo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu não corro atrás de dom. Deus, quando quer falar comigo, vai falar através da palavra, através de um cântico, vai falar diretamente comigo, vai usar alguém. Ele faz, mas é Ele, não eu. É Ele, e eu sei que Ele faz. Coisa tremenda, Deus é poderoso. Eu ficaria aqui a noite inteira contando testemunho de coisas que Deus já usou pessoas e coisas que Deus falou comigo. Agora, eu ficar correndo atrás, isso é vergonha, amado. Você fica buscando prosperidade, buscando dinheiro, buscando não sei o que na igreja. A igreja não é supermercado não, meu irmão. Igreja não é supermercado não. Chega lá, o gerente que é o pastor, pode pegar aqui, mano, tá tudo na prateleira. Deixa um dinheirinho para nós aí. Jesus está em promoção. Tem Jesus de 100, tem Jesus de 50, tem um Jesus mais baratinho, que R$10 você leva um Jesusinho. Fala sério, né, amado? Ou então, a igreja virou loteria, né? Quem quiser ganhar na sorte grande, dá R$100 de oferta. Agora, se você der 1.000, difícil, hein? Deus não abençoar, hein? Abençoar quem? O bolso de quem pegou. O bolso de quem pegou, porque não é assim que funciona. A igreja não é loteria, querido. Cadê o relacionamento vertical? Você fica no horizontal? Não, o horizontal só pode vir depois. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Certo? Fala. A Rosemary falou assim, a vida toda eu achava que tinha que colocar o despertador às 3 da madrugada para orar. Algumas pessoas pensavam, teve um irmão, tem um hino, que era assim, ó, que dizia que de madrugada a fila é menor. É mole. Dizer que orar de madrugada é melhor que Deus ouve, porque tem menos pessoas orando. Pô, meu Deus, a Bíblia não disse isso não. A Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Cedo é quando? Depende. Pode ser 1 da tarde, pode ser 5 da tarde. Cedo é aquela pessoa que não protela buscar a Deus, ele vai logo. Aquele que se prontifica depressa para buscar a Deus. É cedo, não é madrugada. Que não procrastina buscar a Deus, ou seja, não fica enrolando. É aquela pessoa que, eu vou buscar a Deus. Agora, pasme o que eu vou falar aqui. Você talvez não entenda uma coisa. Quem está no controle da vida, das circunstâncias e te exaltar ou não é Deus. Deus pode te exaltar assim, ó, no estalar de dedo, mas a prioridade dele é a tua alma. E algumas pessoas Deus privou de ter recursos externos para não fazer porcaria. Enquanto que ele está dizendo, agora que você está aqui no deserto da tua circunstância, quero falar contigo. E o que a pessoa faz? Ai, vida miserável, eu não tenho nada. Fulano está prosperando, ciclano está crescendo, eu não tenho nada. Minha vida está passando, estou ficando velho. Daqui a um tempo eu estou com 200 anos e não recebi nada. E Deus está dizendo, não é isso que eu quero te dar. Eu te dei tempo para você me amar e se preocupar comigo. Você está preocupado com o que eu posso te dar. É como aquela mulher que casa com o velho do barco, né? O cabeça branca. Ela não está nem aí para o velho. O importante é o que o velho vai dar. Certo? Na hora de tirar a foto, ela tira com o novinho. O velho do barco está lá para trás. O dono mesmo do negócio todo é ele. Tem gente, irmão, que pensa que Deus é o velho do barco. Tem gente que pensa, o velho do barco, cabeça branca. Está escrito lá que ele é um ancião de dias. É o velho do barco, é o cabeça branca, é Deus. É o velho da lancha, do barco, da lancha. Da lancha, do barco, enfim.
Ah, você sabe? Tem gente aqui que sabe, que diz que a lancha é melhor do que o barco. Nem vou falar o nome porque pega mal. Tá entendendo, irmão? Tem gente que é assim, ele vai servir a Deus. Eu vou viver a Deus com o jovem pecado, mas quem vai me sustentar é o cabeça branca. Tá entendendo? Ele tem que me proteger. Mas, né? É assim, no mundo, né? Tem que entender, mano. Não sou alienado. Entendi. Então Deus é o cabeça branca para alguns. Sem contar os ficantes, né? Aqueles que são ficantes, aqueles que não vão casar com o mestre, né? É só ficando. Estou ficando com Jesus. Estou indo numa igrejinha ali. Eu estou ficando com Jesus, sabe? Assim, não é coisa séria, não, que eu não sou fanático. Eu estou só ficando. Eu vou lá e pego um pouquinho de paz dele, assim, um pouquinho de prosperidade. Eu estou dando apoio para o pastor ali. Não está dando apoio em nada, é o ficante. É o crente ficante. Na hora de compromisso, ele corre. Fala. O Luiz falou assim no início, mas o próprio Deus nos diz, buscai, no caso, todo momento, né? A respeito da oração. Aí aqui ele falou assim, aqui mais para baixo. Pastor, minha vizinha ontem não gostou porque eu e minha mãe recebemos convite de ir em outra igreja. Ela não gostou. Fizemos errado? Só porque receberam convite para ir para outra igreja. Para visitar? Não sei do que se trata. Não sei. Não é problema visitar, não é. Eu não proíbo ninguém de visitar. Nem posso. É um direito seu. O capim aqui é verdinho, mas se você quiser comer capim seco, não é problema meu. Capim é verde. E se a pessoa escolher comer capim verde em outro lugar, eu não sou dono da ovelha, eu cuido da ovelha, né? Quem dá capim verde, mano, não se preocupa da ovelha enfiar a cabeça por baixo da cerca do vizinho. Visitar pode, sim. Relacionamento vertical, irmãos. Para alguns crentes, o relacionamento com Deus depende do horizontal. Irmão, hoje eu estou muito perturbado, nem vou orar. Cheguei triste. Cantar, tem alguns que, irmão, não estou em condição de louvar, não. Fui despedido, perdi meu emprego. O diabo tirou meu emprego. Aí estou aqui, sabe? Estou esperando uma profecia. Qual? É isso que eu estou contigo. Digo, hein? Abri uma porta. Amanhã você já está empregado ganhando 5 mil por mês. Oh, glória! Agora eu posso adorar. Nenenzinho. Tem que dar balinha para ele e falar, mamãe, te amo. Vergonha, amado. Que tipo de cristianismo é esse? Volta da cidade com as bolsas, veio do shopping, podre de compra, lotado. Aleluia, Jesus é tão bom, é meu pastor, nada me faltará. O dia que não pode comprar nada, eu estou depressivo. Deus me abandonou. Os anjos, quando me veem, vazam, não fica um. Então você depende do horizontal para, chegar no vertical. Só vou adorar a Deus se eu tiver. O processo é inverso, irmãos. É inverso. Esse processo é inverso. A pessoa pensa que o horizontal é que vai ditar o vertical. O vertical é primeiro. Por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É isso aqui, ó. Eu e Deus, Deus e eu. O segundo é o vertical, é o horizontal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí é horizontal. Mas o primeiro é vertical. É de cima para baixo. É de onde tudo foi criado. Outra fala equivocada. Parei de orar. Deus não responde. Você depende de Deus responder para você continuar orando. Você parou de orar? Vamos ver, se você queria realmente interromper qualquer coisa, conseguiu. Parou de orar. Mas aí adivinha como é que é a oração? Senhor, eu já não aguento mais. Me tira dessa prova. Deus, estou precisando comprar um monte de coisa, não tem dinheiro. Deus, eu já estou um tempão aqui, nada flui na minha vida. Olha a oração. Eu duvido muito que uma pessoa dessa dobre o joelho e diga assim: Senhor, Tu és bom, as Tuas misericórdias não têm fim.
Eu preciso te adorar, Deus, porque eu conheço pessoas que têm de tudo e estão em cima de uma cama entrevadas. Quero te adorar, Deus, porque nesses anos todos, tantas pessoas foram acometidas de enfermidade e o Senhor tem me dado saúde. Deus, quero te adorar, porque nesses anos todos há pessoas que perderam a visão, foram mutiladas, o Senhor nunca permitiu que isso acontecesse comigo. Duvido que uma pessoa dessa consiga ter prazer de orar assim. São pessoas que são envenenadas pela serpente conhecida como diabo e Satanás, são ingratas. Elas vivem ansiosas pelo que não têm, mas não vivem felizes pelo que têm. Fazem isso para comprar um carro. Quando compram, você entra no carro deles, um mês depois você vê o que eles vão falar. Ah, estou pensando em trocar esse carro, porque teve um colega meu que comprou um melhor do que o meu e disse que esse carro aqui tem um problema, né? A manutenção é muito cara, já está insatisfeito com o carro. Raramente você vai ver essa pessoa dizendo glória a Deus pelo meu carro. E aí eu vou dizer aqui, né? Algumas pessoas têm um Fusca 77 como se fosse a Ferrari das Ferraris. Mas tem muita gente que tem uma Ferrari das Ferraris como se fosse um Fusca 66. Bem judiadinho, bem pneuzinho ruim, careca. Por quê? Irmãos, a satisfação é uma coisa invisível. Gratidão é uma coisa que não se vê. Pessoas que não são gratas. O cara que tem muito dinheiro, ele pode comprar qualquer carro que ele quiser. Então, o valor que ele dá para esse carro é assim, ó. Porque ele pode. Mas aquele que não pode, comprou um Fusca 77, botou todo bonitinho e ele está todo feliz. Comprei meu primeiro carro, eu não acredito, uhul! Todo feliz. Primeiro carro que ele comprou, R$1.000. Por que ele está... O valor desse Fusca para ele, irmãos, é muito maior do que o da Ferrari. Agora, tem gente que está feliz e alegre, realizado com a Ferrari? Tem. Tem gente infeliz com o Fusquinha? Também tem. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a gente aprender a se realizar com pequenas coisas. Quem não se realiza com pequenas coisas nunca vai se realizar com coisas grandes. Nunca vai ser feliz. Felicidade não depende de coisas externas. É uma realização interna, particular. Fala. A irmã Isabel falou uma frase aqui forte, hein? Falou, a falta da graça, a oração fica sem graça. A falta da graça faz a oração ficar sem graça. Obrigado, irmã Isabel. Quantas vezes eu estou num problema... Irmãos, eu ouvi a voz de Deus falar comigo em um problema tão sério que eu estava vivendo. Minha família, inclusive, teve que sair da cidade e eu depois tive que acompanhá-la. Levou, acho que 1 mês para que nós saíssemos daquele problema sério. Eu subi para orar no monte e Deus falou comigo, diretamente comigo, ouvi a voz de Deus audível. O problema continuou, mas eu desci do monte quase voando, por causa da voz de Deus que eu ouvi, que não resolveu o problema de imediato, foi resolver 1 mês depois. Mas eu desci, e tudo estava assim como que, meu Deus, é o fim. Mas eu ouvi a voz de Deus. E não foi falando que o problema estava resolvido. Eu ouvi ele falando de outras coisas. E eu desci de lá tão realizado, tão, sabe, que eu falei, gente, eu queria voar. Eu falei, Deus é real, é verdadeiro, Ele está comigo. Pronto. 1 mês depois a gente resolveu o problema. O segredo está nele, mano. Realização não é uma coisa como algumas pessoas pensam. A realização é sempre no invisível. Foi lá que você se perdeu. É lá que você se encontra. É no Senhor. Então você parou de orar porque Deus não responde. Presta atenção. Pare de fazer a prova porque o professor não fala. Porque na sala de aula, quando você está fazendo prova, o professor fica em silêncio. Tudo que você pergunta, ele diz, faz a prova. Quando ele fala, né? Fica em silêncio. Todo mundo em silêncio fazendo a prova. Então, quando Deus se cala, faça a prova. Faça a prova. Faça a sua parte. Seja cristão. Adore. Busque. Se dedique. Faz o que você tem que fazer por amor a Ele, não para receber. Mas faça por amor a Ele, porque o segredo está nele primeiro. Depois nas outras coisas. Sempre Ele primeiro. Uma outra coisa que aconteceu no Salmo 73,
Asaf viu a prosperidade do ímpio e ele quase que se desvia. Então, alguns dizem, fulano nem crente é. Fez tudo que era porcaria lá, agora está bem. Tem casa, mobiliada, casou bem, está feliz. E eu? Todo esculachado, orando. Eu conheço gente que ora, jejua e não sai da M. Imagine um imbecil desse lendo a galeria dos heróis da fé. Muitos homens de Deus andavam errantes pelas cavernas da terra. Eles foram cerrados ao meio, outros morreram ao fio da espada. Imagine, peraí, a galeria dos heróis da fé ou a galeria dos derrotados? Porque essas pessoas não conhecem Deus. Esse Jesus que eles dizem que crê, não existe. Qual? Eles acreditam num Jesus onde eles não podem passar lutas. Eles não podem enfrentar guerras espirituais. Eles não podem suportar a espera. Eles não suportam o contraditório. Isso não tem a ver com o evangelho. Isso é evangelho? Eu não posso suportar isso. Aí você encontra uns desequilibrados que aparecem na live dizendo, mas não, pega o melhor da graça. Esse negócio de sacrifício, Jesus já fez tudo por nós. Mas eu não sei qual Jesus ele está falando, porque o meu Jesus mandou eu pegar a cruz. O meu Jesus deixou um arsenal, um aparato bélico no capítulo 6 de Efésios. O meu Jesus, no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, diz que a minha batalha, ela não que as armas da minha milícia não são carnais. Efésios 6,12 diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar. Bom, essa é a Bíblia. A minha Bíblia diz que eu devo orar, que eu devo buscar, que eu devo renunciar, que eu devo me santificar. O que esses caras falam não tem nada a ver com Bíblia. Coisa de maluco. E eu volto a falar aqui porque eu quero pontuar mesmo. Aí você encontra agora os outros faltando juízo, querendo dizer que agora você pode ter o pecadozinho de estimação em casa. É aquele tipo espina-carne, né? É aquele que não dá para a gente vencer, que a gente fala, Deus, vou ter que entrar no céu com ele, porque como que eu gosto de pecar? Assim, dá uma vontade, enquanto eu não vou lá e não faço, eu não fico legal. Agora tem isso, como se não bastasse. Tem isso também, essa palhaçada de chamar pecado de estimação de espina-carne. O negócio é tão sério que, né, até na Rádio Melodia trouxeram o debate. E é claro que os irmãos lá são sensatos, não iam entrar nessa canoa furada de acreditar que pecado de estimação é espina-carne, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, pegando um texto isolado para se proteger no erro. Outra fala equivocada. Não posso, eu falei no início aqui, não posso adorar porque eu estou triste. Por que você não fala isso para Paulo e Silas? Eles foram açoitados, machucados, estavam presos, parece que eram 3 portões e eles estavam num lugar baixo, num buraco, no escuro, sangrando, feridos, machucados, mas à meia-noite eles estavam orando e cantando. Se estivessem orando, só orando, se diria, ai, Senhor, me ajuda. Seria essa. Mas cantando, eles estavam cantando. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Será que era isso que eles estavam cantando? Não era, mas era um hino de louvor. Mais e mais, e como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejas Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Gente, estavam louvando, no Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Estava adorando, amado. Eu posso falar isto
Eu trago a marca aqui, ó. Foram 16 pontos numa explosão no rosto. Minha roupa saiu do corpo, a parte de cima, com a explosão. Era para eu ter morrido como morreu um companheiro do mesmo trabalho, do mesmo serviço. Morreu na hora. E Deus poupou a minha vida. Eu todo ensanguentado, minha mão ficou pedaços de carne pendurados. Fiquei cego de uma vista logo de imediato. Enxergava mal com a outra. E eu viajei da Ilha Grande, do continente, até a cidade aqui, cantando. E eu cantei o hino do pastor, composição de Edson Coelho, hino composto pelo pastor Vitorino Silva e também até por Álvaro Tito. Eu cantei a plenos pulmões até a cidade. Não vou cantar tudo. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim. E eu estava todo ensanguentado. És jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim. Eu fui cantando aquele hino. Eu fui louvando ao Senhor. E eu estava sentindo a presença de Deus todo ensanguentado e cego, amado. Então eu posso falar que é possível você estar no meio das piores circunstâncias e ter paz, tal como Jesus dormindo no barco em meio à tempestade. É possível. Viva com Deus. Esse é o segredo. Pode? Pode. A irmã Isabel falou assim: são os que esquecem que a graça é gratidão por todas as coisas. A graça é gratidão, amado. Eu pensei numa questão, a gratidão, assim como tantas outras coisas que a Bíblia fala que devemos praticar, ela tem vários níveis. Não sei quais níveis são. Mas se a gente não começar a praticar ela nunca, a gente nunca vai passar do primeiro nível, né? Sim. Sim. Então, Paulo estava na prisão. Paulo estava na prisão, irmãos, correndo o risco de morrer lá em Filipenses. Paulo, que está condenado por Nero, está caminhando para a morte, mas lá ele fica falando várias vezes: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Estava caminhando para a morte, mas ele estava adorando a Deus. Por quê? Porque Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Eu vos digo a quem devais temer. Temer aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar a alma no inferno. Esse eu vos digo, temais. E para encerrar, não servimos a Deus através de coisas mortas, como dinheiro, prosperidade, avanço financeiro, sucesso financeiro. Não. Coisas mortas. Não é por aí que a gente serve. Isso aí são acessórios. Eles podem vir e podem não vir. Mas eu preciso ter vida com Deus. Deus não pode ser comprado. Por isso que o Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te também do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que faz os teus olhos brilhar? Uma conta bancária gorda ou a presença de Deus? Para pensar. Vamos nos colocar de pé. Deus amado, em o nome bendito de Jesus Cristo, nós te glorificamos nessa oportunidade. Obrigado pelas tuas muitas insondáveis misericórdias para conosco. Oramos pedindo a tua bênção, a tua proteção sobre todos os que estão ao alcance da nossa voz, e que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite de bênçãos, um sábado de conquistas espirituais. Em o nome de Jesus nós te pedimos, e desde já certos da vitória te agradecemos agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.